Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios do parto normal, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para a mãe, o que o parto normal traz de vantagens em relação ao outro procedimento cirúrgico? Bom, no parto normal, o tempo de internação é reduzido, porque é um processo mais fisiológico, com menor risco de complicações. Todo tipo de complicações pode acarretar em um aumento da internação. Então, o parto normal geralmente tem uma internação de 24 a 48 horas, podendo acontecer em ambiente domiciliar, o que também não vai ter uma internação. O tempo de recuperação do parto normal, pós-parto no parto normal, é muito menor, devido a não ser um processo cirúrgico, a muitas vezes não ter manipulação do corpo, processo de cicatrização, cortes, então isso reduz muito a recuperação. Durante a sua recuperação, logo após o parto normal, a mamãe ela já vai poder cuidar do bebê logo em seguida, ela vai poder receber o bebê nos seus braços, em casa para cuidar do bebê é muito mais fácil, pois não vai ter um corte, não vai ter coisas que compliquem ou dificultem ou aumentem o tempo de fazeres, né? Então, você vai dar um banho, vai ser mais rápido. Você vai tomar o seu banho, vai ser mais rápido. Você não vai ter a necessidade de fazer curativos depois do seu banho. Então, isso reduz o tempo de recuperação também. Por não ser um processo cirúrgico e não ter manipulação de estruturas do corpo da mulher, o risco de infecção hospitalar e o risco de infecção pós-parto é muito reduzido no parto normal. Os dois maiores motivos de infecção pós-cesárea é a infecção do próprio corte, né? Muitas vezes ele abre, ele rompe algumas estruturas, pontos, e também o risco de ainda ter resíduo de parto dentro do corpo da mulher. Um pedaço de placenta, ainda alguma estrutura ali da placenta pode ficar retida dentro do abdômen. Um outro risco, que é menor no parto normal e que no procedimento cirúrgico é aumentado, é o risco de sangramento. O sangramento ele é inerente do pós-parto, então depois que a mulher tem o seu bebê, o seu útero ele vai diminuir de tamanho, existe uma cicatriz no útero que é deixada pela placenta e que a placenta saindo, ela vai ter o sangramento normal. Existem alguns estudos que dizem que o aumento do risco de sangramento numa cesárea, ela chega a ser 50% maior do que o do parto normal. Custo. O custo é reduzido tanto para o procedimento cirúrgico em si, um parto normal, ele gera menos custo tanto para o serviço público de saúde quanto para uma pessoa que pretende pagar num hospital particular, quanto da cesárea. A cesárea tem procedimentos porque tem outros profissionais envolvidos. Então, no parto normal você tem o médico ou o enfermeiro que vai te auxiliar, e no parto cesárea você vai ter um médico, um cirurgião, um anestesista, então isso vai gerar mais custo. Outra coisa que gera muito custo pós-cesárea são os medicamentos que você vai ter que tomar depois da cesariana. Então você vai ter que tomar analgésicos, antibióticos. Outra coisa também que a gente fala quando a gente fala sobre medicamento é que você, no parto normal, por não termos medicamentos prescritos após, o risco desses medicamentos que a mãe toma passar para o leite materno é muito menor, pois eu não vou ter medicamento. No parto de cesárea, eu sempre vou ter anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos pós-parto, pelo menos nos primeiros 7 dias. Então, esses medicamentos, mesmo que seja uma pequena porcentagem, ele pode passar pelo leite para o bebê e dar algum tipo de reação alérgica, o bebê fica em mais risco porque ele vai ter, já nos primeiros dias de vida, um contato com um fármaco, com uma droga, né, um medicamento. E no parto normal a gente não tem isso. Outra coisa que a gente pode dizer de benefício, a ausência de cicatrizes, né? Você não vai ter uma cicatriz que vai te trazer um desconforto estético posteriormente. Você não vai ter uma cicatriz e um corte que te atrapalhe durante os cuidados com o seu bebê, que dificulte o seu momento de cuidado no banho, o momento de você ir ao banheiro. Todas essas coisas simples que você faz no dia a dia, com uma cesárea, torna-se um pouco mais dificultoso e muitas vezes mais doloroso. Então, no parto normal, a gente não tem nada disso. E uma coisa muito importante que eu posso dizer que é o principal benefício do parto normal é o fortalecimento do vínculo da mãe e do bebê. Porque o contato pele a pele pode acontecer logo imediatamente após o bebê
ser expelido. Então o bebê ele vai sair do canal de parto. A recomendação da OMS é que você já coloque seu bebê sobre o seu ventre. Esse bebê ele vai explorar o seu corpo, ele vai ter contato com as bactérias do teu corpo, ele vai passar pelo canal vaginal, que também vai favorecer a flora intestinal do bebê. Ele vai poder se alinhar no seu colo, ele vai fazer os primeiros estímulos táteis, olfativos, e ele vai poder ter a sua hora dourada. Ele vai poder fazer o aleitamento na primeira hora. Isso tudo fortalece muito o vínculo. Na cesárea, o bebê geralmente ele é removido, ele já vai pro pediatra, pro neonatologista, passa por uma série de exames, passa por uma série de procedimentos que você, por estar anestesiada ainda, muitas vezes você não vai ter controle do que está sendo feito. Então, esse vínculo que a gente tem nos primeiros minutos de pós-parto, né, parto normal, e nessa primeira hora, é muito benéfico para você e para o bebê. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre especificamente os benefícios do parto normal para o bebê. Você sabia que quando o bebê passa pelo canal de parto, é uma verdadeira maratona, né? Só que esse exercício todo vai preparar o bebê para a vida futura. Então, quando ele passa pelo canal de parto, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai ter os líquidos amnióticos que estão ainda dentro do pulmão, estão dentro do organismo do bebê. Ele vai ser, pela pressão para passar pelo canal de parto, esses líquidos eles vão ser expelidos mais facilmente. O que isso tem de benefício para o bebê? Quando essa força expele o líquido, o bebê tem um funcionamento respiratório mais adequado. Todo esse esforço vai preparar o bebê para a primeira respirada dele fora da barriga. Os líquidos eles já saem de imediato, grande parte deles, e por esse trabalho todo, o líquido ele não vai causar impedimento para que a função respiratória do bebê se dê. Outra coisa muito legal que acontece é que eles chegam ao mundo mais ativos, mais alertas, mais despertos, por ter passado por essa maratona. Ele vai ter o estímulo do seu sistema imunológico, Então, os bebês de parto normal geralmente têm um APGAR, que é uma pontuação que o neonatologista dá para o bebê, mais alta no primeiro e no quinto minuto do que os bebês de parto cesárea. Outra coisa muito importante é que por passar pelo canal vaginal, o bebê ele já adquire algumas bactérias da microbiota vaginal da mãe e também do colo da mãe. E isso vai lhe conferir maior imunidade. Ele já vai adquirir algumas bactérias que vão formar as bactérias da sua flora intestinal. Então o bebê corre menos risco de infecção também. E tem menos chances de prematuridade, porque eu tenho certeza absoluta, ou na maioria das vezes a gente pode dizer aí em 99% dos momentos, o bebê nasceu na hora certa. Então esse bebê está completamente pronto para nascer. Até porque quando o bebê está pronto, isso tem todo um sistema hormonal, o corpo do bebê manda avisos para o corpo da mãe, ele libera hormônios dentro da barriga que avisam para o corpo da mãe, opa, tô pronto. E aí a mamãe começa a liberar ocitocina dentro do organismo e aí a gente tem o start do parto normal, do trabalho de parto normal, mas isso é tema para um próximo vídeo, tá? Então eu encontro vocês na próxima e até já!